Olá, amigos. Iniciamos mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certinho aí, seu Milton? Tudo bem, muito obrigado. Pronto aqui para o nosso trabalho, junto dos nossos técnicos. Quero aproveitar a oportunidade, Coelho, como sempre faço, para desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Milton, como sempre temos feito, recebemos aqui uma solicitação que diz o seguinte: como o Espiritismo vê a missão de Jesus na Terra? O que podemos dizer a esse respeito, meu amigo Milton? Olha, eu primeiramente quero dizer que gostei muito do tema proposto pelo nosso espectador ou nosso ouvinte, eu não sei, e porque demonstra aquele interesse no exame de uma questão doutrinária. Porque é uma questão levantada, inclusive, por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. E no desenvolvimento dessa obra, que é uma obra fundamental do Espiritismo, não há como a gente estudar Espiritismo sem ler, examinar e estudar também o Livro dos Espíritos. Penso que, pela oportunidade, podemos conversar a respeito desse tema, sim. E eu quero começar, Coelho e amigos ouvintes e espectadores, lembrando um item das conclusões do Livro dos Espíritos. A conclusão do Livro dos Espíritos, no fundo, é um livro dentro da obra principal, da doutrina. Só a conclusão, não estou falando da primeira parte, que seria a introdução. Agora, Kardec deu o nome de conclusão. E ele vai fazendo uma série de encaminhamentos filosóficos que são de extrema importância e as pessoas normalmente se descuidam dessa leitura. Imaginam que não tem mais nada que devesse ser falado ou escrito por Kardec e que apenas ele enfeixa a obra. É um engano imaginar isso, porque ele aborda temas muito supervenientes, principais inclusive. E um deles é esse. Então eu vou começar a falar, só vou lembrar o que está lá nas conclusões. O item 7, em Algarismo Romano. Item 7. Kardec diz assim: Jesus veio à Terra para mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. Ele só veio, agora trocando em miúdos o que Kardec escreveu. Jesus surgiu aqui em nosso mundo, surgiu é uma força de expressão, né? Surgiu aqui na Terra para indicar a toda a humanidade o caminho do bem. Por quê? Porque a solução de todos os problemas humanos está exatamente na prática do bem. Então, aí ele faz algumas considerações e com isso eu dou início a essa nossa conversação sobre a posição do Espiritismo a respeito da missão de Jesus. Veja como que beleza de pergunta foi feita, e agora, se eu ficasse só na resposta, eu tenho certeza que a pessoa já estaria satisfeita em saber que o Espiritismo tem na figura, no trabalho desse grande Espírito, essa missão de mostrar o bem para nós, porque estamos muito voltados às coisas do mundo material e na maior parte das vezes nós nos equivocamos, nós falhamos, nos desviamos dessa rota. É tão ávida a vida dos encarnados, ou melhor dizendo assim, o espírito quando encarna fica só voltado para as coisas do mundo material que ele não tem oportunidade de pensar a respeito desse indicativo do bem. Só o bem pode ajudar o indivíduo a ficar em paz consigo mesmo, só o bem faz o indivíduo a se bem relacionar
com uma pessoa, com um grupo familiar, com a sociedade, no trabalho, no esporte, onde quer que seja, na escola. Só o bem. Se nós tivermos em conta essa sugestão, o nosso pensamento com certeza vai pouco a pouco mudando para melhor. É engraçado, né, Milton, que o Espiritismo, o Livro dos Espíritos foi lançado no ano de 1857. E as lições de Jesus tem 2000 e tantos anos já. Antes, 1857 anos antes. E essas lições foram dadas lá atrás, né? E ao longo do tempo, essas lições foram sendo esquecidas, deixadas à margem, não foram analisadas de forma adequada. Como até hoje muitas das coisas que Jesus disse a gente não entendeu muito bem, né? Mas o Espiritismo vem reavivar isso, né? Salientar esta missão, como a pessoa aqui menciona, de Jesus como algo extremamente importante para a nossa conduta. E a gente não se dá conta muito disso. Não se dá conta disso, nem quer pensar muito nisso, ao contrário. Se você falar assim que é muito importante um homem ser bom, pessoal, manda ser bom num mundo que nem este, onde uma pessoa só quer iludir a outra, falsear a verdade, ludibriar para ganhar mais, não é assim que funciona? Não, e outros tantos falam, mas isso é muito natural, mas só que pensa dessa outra forma, claro, né? Mas nós temos que ter em conta que quando nós entramos nesse mérito da bondade, nós estamos entrando no mérito filosófico da qualidade. Qualitativamente, é excelente o indivíduo ser bom, porque demonstra um grau de superioridade, porque é um dos indicativos do espírito superior, é a extensão da bondade, que é uma característica de Jesus, além do conhecimento de todas as ciências. Ele provou isso. Ele provou que ele conhece as ciências, realizou fatos que, não entendendo a explicação, a origem científica, a religião, por não estudar cientificamente as coisas, ele jogou na galeria dos milagres. E muitos, inclusive espíritas, acham que foram milagres mesmo. Porque não imagina que isso não é uma transgressão. Jesus não transgrediu lei alguma, ele apenas desenvolveu o seu trabalho de acordo com as leis naturais. Como ele detinha recursos de conhecimento, ele podia realizar esses fatos de uma maneira natural, mas isso assustou aqueles que os assistiram. E nós ficamos assustados, né? Que ele disse que a gente podia fazer muito mais, né? Olha, isso é uma coisa que eu gostaria que você repetisse. Que a gente poderia fazer muito mais. E a gente não se deu conta ainda, o que é esse muito mais, né? O que, por exemplo, a gente pode fazer o que Jesus fez e muito mais. O que é isso, né? O que vem a ser essa questão? É difícil para a gente imaginar, né? Imaginar, mas a gente tem que buscar o conhecimento que vai nos esclarecer sobre isso, né? Com certeza. Olha, em cima da nossa mesa aqui de trabalho está um livro escrito por Allan Kardec, que foi publicado no ano de 1868. Eu vou mostrar aqui para aqueles que assistem pela internet o nosso programa. A Gênese. Neste livro existe um capítulo especialmente escrito por Allan Kardec a respeito da natureza de Jesus, natureza humana e natureza espiritual. E ele vai falar dessa característica superior desse espírito, que demonstrou na prática todo o seu conhecimento a respeito da vida. Ele demonstrou isso. Nesse momento em que o nosso querido irmão Coelho fala de que ele disse que nós poderíamos fazer tanto quanto ele fez e muito mais, é porque quanto mais nós nos aprimorarmos em termos de estudar a vida, nós podemos fazer coisas também brilhantes, como tem homens que são capazes de fazer coisas chamadas prodigiosas. Assustam, porque o nosso desconhecimento é tão grande que nós não temos possibilidade de entender o significado dessas coisas que são fundamentais. Eu vou dar um exemplo.
só para esquentar aqui o nosso diálogo. Jesus falou da reencarnação. Claro que ele não escreveu um tratado, não publicou obras, não fez discursos a respeito disso, mas ele fez uma demonstração em momentos variados, e um deles é quando um senhor, chamado senhor da lei, vai manter com ele um diálogo a respeito disso, a respeito da frase nascer de novo. Está lembrado? Claro que está. Ora, nesse momento, Jesus demonstra de uma maneira muito simples, mas muito eloquente, o que esse senhor da lei, que ainda não entendia das coisas menores e não podia entender do que seria nascer de novo, porque ele estava imaginando que era entrar no ventre da mãe para novamente ser gestado. E Jesus fala, eu não vou conversar com você mais, porque se você não entende de uma coisa tão simples, como é que eu vou falar de coisas tão elevadas, mais complicadas, mais complexas? Vejam que nós temos que ir devagarinho, não temos que ter medo nem levar susto com as coisas que nós vamos descobrindo. O fato é que nós precisamos entender sobre a vida. E uma delas é que compensa espiritualmente ser bom. Por isso que Jesus propõe a relação moral entre um homem e outro dentro do caminho do bem. E dentro dessa coisa que você estava dizendo aí do conhecimento, né? Jesus também disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é? É uma outra coisa, e a gente não se dá muito conta do que é essa verdade, né? Então, e os espíritos superiores, quando eles usam algumas expressões como essa, eles não se contradizem e nem falam uma coisa que pode ser mudada lá na frente. Lei né? natural. Lei natural. Então, é importante que a gente comece a meditar sobre algumas questões relacionadas a isso. O que é a verdade? O que a doutrina espírita traz sobre essas questões? E que combina perfeitamente com as lições de Jesus, o conhecimento pedagógico de Jesus. Uma delas é a lei de imortalidade. É isso aí, a reencarnação que você mencionou. Evolução, a lei de evolução. Nas parábolas, Jesus vai ensinando isso. Claro, a gente nota, mesmo pelo estudo espírita, que várias pessoas começam, no mesmo momento, examinar um determinado tema. Nem todos entendem tudo a respeito do tema naquele momento. Pouco a pouco é que cada um vai acrescentando informações, esclarecimentos e vai se conscientizando a respeito daquilo. O que é conscientizando? Vai tomando uma noção de consciência devidamente clara, onde o indivíduo não tem mais dúvidas. Por exemplo, nós estamos aqui diante das câmaras falando da doutrina espírita sobre assuntos dos quais nós não temos mais dúvida nenhuma. Para nós é natural, porque nós já incorporamos, se é que eu posso usar essa expressão, incorporamos isso no volume do nosso conhecimento e falamos com certo desembaraço. Falamos sobre reencarnação, falamos sobre evolução, imortalidade, livre-arbítrio, causa e efeito, causalidade. Jesus, por acaso, não falou a respeito disso? Claro que falou. Tem uma série de coisas. O importante, acho eu, Milton, com o que os espíritos superiores trouxeram para a doutrina, é que a gente utilize isso de forma objetiva, porque a gente não pode esquecer que nos 1857 anos, os ensinamentos de Jesus se perderam, e eles já existiam. Ah, sim, né? Com certeza. A doutrina espírita reaviva isso tudo, mas a gente também não pode deixar que eles se percam. E lembrar que você falou, o Jesus veio falar de ser bom, mas quem tem que ser bom sou eu. O que eu vou fazer para ser bom? Né? O que tudo isso pode fazer para eu me auxiliar na transformação que eu preciso fazer em mim como espírito para ser um espírito bom e agir dessa forma, né? Como essa vai ser a colaboração. Né? Pois isso vai somando, é a somatória. Eu queria tocar num outro ponto também, Coelho, porque quando se fala de Jesus nessa época, as pessoas pensam só na festividade, não é? Festividade, na comemoração, está tudo bem. É assim que a humanidade, por hora, entende, mas nós temos que ver a extensão, a consequência, os efeitos do fato em si.
Nós temos que entender que Jesus, como nós, pertence à criação de Deus. Deus criou o espírito, os espíritos, como quiserem entender, e a matéria. Só um detalhe. Foi bom você falar disso, porque tem muita gente ainda que confunde Jesus ser Deus. Jesus não é Deus. Não, eu exatamente isso. Foi bom que você lembrou disso, é extremamente importante. Porque as pessoas imaginam, poxa, esse espírito conhece tanto, fez tanta coisa, então ele é um espírito especial. Não, é um espírito que dentro da criação pertence, no mesmo momento, digamos assim, para ficar didático, ao seu surgimento, não é? De acordo com os outros espíritos. Só que tudo está na razão direta do esforço que cada espírito faz para aumentar o volume do seu conhecimento. E ele se adiantou. Mas só tem Jesus que adianta? Não, no universo, mas eu nem saberia dizer número. Por quê? Porque mesmo aqui da Terra existem espíritos da mesma forma, do mesmo grau, melhor dizendo, como Jesus. Cada planeta tem aquele espírito que se destaca e que retorna, digamos assim, nessa esteira da sua evolução para auxiliar aqueles que sabem menos. Por quê? Porque o grau do seu conhecimento é muito maior. Então voltam para auxiliar aqueles que ainda não conseguiram alcançar esse grau de conhecimento. E Jesus também continua se aprimorando. Com toda certeza. Se pensarem que ele já chegou no ponto mais alto, no final, aliás, é bom até que nós coloquemos aqui, em nome do Espiritismo, uma palavra muito importante. Não existe final como nós entendemos na lei de evolução. Ela é permanente e contínua. Permanente e contínua. O que existe é a perfeição relativa que cada espírito depois atinge. Olha que coisa interessante. O que vem depois nós não sabemos. Nós não temos esse conhecimento. O conhecimento é até um ponto que nós precisamos saber, e gradual, a fim de nós melhorarmos realmente a esteira do nosso relacionamento aqui. Por isso que se chama relacionamento de ordem moral. A moral pode ser boa ou pode ser má. Depende de como o espírito aplica na vida prática o seu conhecimento. Então, olha, cada planeta tem, vou usar uma expressão, tem um Jesus para cuidar, para auxiliar, para transmitir informações, esclarecimentos e ajudar os espíritos no processo da conscientização espiritual. Você ia falar alguma coisa de espírito e matéria. Eu estava querendo explicar que a criação, de acordo com os capítulos 1, 2 e 3 do Livro dos Espíritos, consiste no entendimento espírita de que Deus criou o espírito e a matéria. E criou o espírito para agir sobre a matéria. Agir sobre a matéria. Faz experiências e extrai conhecimentos. Sempre, cada vez mais, renovados. Quantas vezes nós já repetimos isso aqui? Muitas. Mas é preciso repetir? Sim, porque isso nós temos que incorporar no nível do nosso conhecimento. Nós somos criação. Por isso que se diz criaturas. Nós somos individualizações. Por isso que se diz indivíduos. Cada um é um diferente do outro. Não existem dois espíritos idênticos, parecidos ou semelhantes no universo inteiro. E cada um está fazendo a sua evolução espiritual. E lembrando, espírito e matéria, que o espírito é o ser inteligente do universo. Então, quem pensa... É bom que a gente grave isso de uma forma definitiva. Quem pensa é o espírito, matéria não pensa. Tem gente que acha que matéria pensa. Então, corpo físico não pensa, perispírito não pensa, cérebro não pensa, porque isso é matéria. O pensamento é sempre do espírito. E isso está claro na obra de Kardec, não é isso, senhor? Olha, o que prova que cérebro não pensa é o seguinte... Se nós retiramos o espírito da sua ligação com a matéria, o corpo não pensa nada. E o espírito continua trazendo as informações. Ele retém todo o grau de conhecimento que ele adquiriu pelas inúmeras experiências que ele fez durante a vida toda. Então nós, como Jesus, fazemos experiências para nosso aprimoramento. Agora a nossa meta é chegar na condição
que Jesus já chegou. Então, pelos ensinamentos, para nós o importante nesse momento é ter como certeza isso, né, Milton? Exatamente. Olha, agora a gente não pode descuidar-se do exame daquelas qualidades de paciência, tolerância e indulgência de Jesus e que foram ensinamentos básicos dele para que a gente possa viver melhor. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final. Muito obrigado. Deste programa Esclarecimentos Oportunos. E eu acho que foi proveitoso a gente poder falar sobre essas questões, né? E a gente aprende também, muito, né, Milton? Porque a gente tem que estudar um pouco sobre isso, né? É verdade. Então, meu amigo, suas considerações finais, por favor. Agradeço a atenção generosa de todos e desejo que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós convidamos a todos que assistam esse programa e todos os nossos programas anteriores, bem como as palestras da nossa Casa Espírita, no site kardec.tv. É só isso, o nome é bem, né, todo mundo conhece, kardec.tv, e você terá lá mais de 600 vídeos à disposição para assistir a qualquer momento. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo programa.